Olá pessoal, eu Luiz Felício estou mais uma vez aqui no canal com vocês, hoje para mais um daqueles relatos muito intrigantes. Afinal de contas, sempre nós recebemos alguns e-mails de pessoas que acabam contando a respeito de suas histórias. Semana passada mesmo, nós tivemos dois fatos muito interessantes de um casal, inclusive, que estava viajando pela cidade de Serra Negra, no interior de São Paulo, e acabou tendo uma experiência muito inusitada. O que parece que encorajou um outro casal a estar me enviando esse relato, que na verdade eu só iria colocar aqui para vocês no próximo mês. Mas, no entanto, lendo hoje, eu decidi de fato adiantar, pois sei que vocês gostam muito aqui do nosso quadro, onde nós trazemos essas histórias para lá de mirabolantes e de se gelar os ossos. Será mesmo que uma lua de mel teria sido interrompida por fatos estranhos que podem até ser apontados como uma possível abdução? É isso que nós iremos saber logo após da vinheta do nosso vídeo mistério. Esse fato aconteceu exatamente no ano de 1981. É verdade que já vai há algum tempo, e quem me enviou foi uma senhora chamada Neuza, de 61 anos. Na época, ela estava se casando com seu esposo, João Carlos. Ela relata que eles moravam na periferia de São Paulo, eram vizinhos, inclusive, mas estavam indo passar a lua de mel no Rio de Janeiro. O fato foi muito curioso, o que gerou até mesmo algumas piadinhas daquele melhor estilo de mau gosto de próprios membros da família. Eles se casaram no dia 2 de dezembro do ano que eu relatei ainda há pouco para vocês, de 1981. Nesse mesmo dia, foi feita uma festa muito modesta, segundo ela, na casa de uma prima do João Carlos. Eles estavam reunidos com alguns comes e bebes, e o próprio João tinha pego um carro que ela disse que na época era um fusquinha muito pitoresco, um fusquinha vermelho, de seu irmão, para que eles pudessem viajar para o Rio de Janeiro e ali passar cerca de 3 ou 4 dias em uma lua de mel, inclusive em uma posada que eles tinham ganho como um presente de casamento de um dos padrinhos. Pois bem, como eu disse ainda há pouco, a festa transcorreu normalmente. Claro, ela não nega aqui que tiveram bebidas, champanhe, cerveja, como em toda boa festa, não só de casamento, não é mesmo, pessoal? Mas por volta de 2 horas da manhã, quando encerrou toda a festividade, eles pegaram o fusquinha do irmão do João Carlos e pegaram estrada adentro. Segundo ela, a intenção do casal era ir até metade do caminho, pegar um hotel, ou até mesmo um motel, afinal de contas eles eram um casal, para pernoitar e depois, no dia seguinte, continuar a viagem até a cidade maravilhosa. Acontece que quando eles chegaram mais ou menos próximos ao quilômetro 44 da rodovia Dutra, que interliga ali hoje, se eu não me engano, com a Ayrton Senna, coisa desse tipo, já em um ponto muito deserto, afinal de contas, eu era garoto, mas eu me lembro que essa estrada ela era bem ruinzinha no início da década de 80, né? A gente ouvia falar que não tinha iluminação, etc e tal, como ela relata aqui. E eles avistaram
algo um tanto estranho à frente de um morro que tinha passando ali uma das curvas. O que aconteceu foi que o João Carlos diminuiu a velocidade, até mesmo imaginando que pudesse ser um carro pegando fogo, algo desse tipo. E ao se aproximarem, eles enxergaram um objeto de forma oval, muito iluminado, cintilante. Ela descreve que é como se fosse uma cor púrpura, que ao mesmo tempo mudava a tonalidade para um azul celeste. E eles ficaram ali simplesmente sem saber o que estava acontecendo. Se aproximando mais, o João diminuiu a velocidade, pois a luz ofuscava toda a frente do carro, ele não conseguia enxergar a estrada à frente e pensou até que de repente pudesse ser uma patrulha, algo do tipo que estava com os faróis ligados muito altos, e exatamente parou o carro no acostamento. No que eles pararam o carro no acostamento, o João pediu para que a noiva, que ela disse que ainda estava inclusive, né, com meio vestido de noiva, né, não estava inteiro, mas estava com metade do vestido, o outro estava com uma blusa, ele pediu para que ela esperasse que ele ia até a frente, né, quando ele parou o carro, ver o que era aquilo, afinal de contas ele não conseguia enxergar. A partir daí, quando saiu o marido dela, o seu João, do carro, hoje senhor, na época um jovem, ele disse que não lembra de mais absolutamente nada. Mas as memórias dela são bem mais afloradas do que a dele. Ela lembra que quando viu o marido, o noivo, descer do carro, ela sentiu a presença de alguém do lado direito, onde ela estava no passageiro, se aproximar do carro. E como era uma noite muito quente, ela disse que eles estavam com os vidros abertos. Mas, quando ela olhou, ela viu somente a silhueta do que ela descreve na época como se fossem dois homens, mas com a cabeça estranha. Ela não sabe exatamente detalhar, mas não era algo igual nós, seres humanos. Ela diz que tinha a cabeça desproporcional. A partir daí, tudo virou apenas flashes de memórias para ela, para a Neuza. Já para o João Carlos, ele não se lembra de absolutamente mais nada do que aconteceu. Pois bem, a história ela começa a ficar interessante, pois a partir de então, o casal desapareceu. Mas os parentes não se incomodaram muito com isso. Por quê? Nessa época, a gente não tinha o danadinho do celular, do WhatsApp, né, para ficar controlando. E aí, chegou bem, chegou bem. O que todo mundo imaginou é que os noivos estavam no bem bom lá na lua de mel e queria esquecer que todo mundo existia. Esse sumiço, ele durou por volta de 2 dias. Quando o automóvel, ou seja, o tal Fusquinha Tomate aí, como a gente chamava na época, né, o Fusquinha Vermelhinho, foi praticamente encontrado, vamos usar essa palavra, com o casal em uma pequena cidade chamada Santa Isabel, que fica próximo à própria Dutra, mas de um lado oposto ao qual eles estavam indo para o Rio de Janeiro. Quem conhece a região da Dutra aqui, próximo ao Alto Tietê Paulista, Santa Isabel, sabe mais ou menos do que eu estou falando. É no caminho, mas não é ao mesmo tempo. E eles acordaram, né, dentro do Fusca com a sensação de que, por exemplo, tinham se passado apenas
2 horas, mas na verdade já era dia 4 de dezembro. Tudo aconteceu na madrugada do dia 2, né? Que ela casou no dia 1º, madrugada do dia 2. Mas um olhou para a cara do um, o outro olhou para a cara do outro e simplesmente pensaram: "Acho que a gente bebeu, estava tão bom que a gente não se lembra absolutamente de nada." Mas a Neuza diz que acordou com dores muito estranhas, sobretudo nas partes íntimas. E já o João estava com o braço direito todo picado, como se ele tivesse, por exemplo, tomado soro em várias partes. Nessa época, pessoal, não era muito comum você falar a respeito de OVNIs, discos voadores. Era um sensacionalismo ou outro que algumas pessoas faziam, e enquanto outras que tinham fatos creditados tinham exatamente receio de falar disso abertamente para não ser taxado de lunático. Então, simplesmente, eles ficaram olhando para a cara do outro com aquela cara de ué, e a Neuza se tocou que tinha se passado 2 dias quando ela ligou para a mãe dela para falar que estava, né, eles estavam, entre aspas, né, tudo bem, para saber como é que estavam as coisas. E a mãe falou no telefone para ela: "Puxa, que bom que você ligou, pois nós já estávamos preocupados, que faziam 2 dias que vocês não nos ligavam. E a gente estava, inclusive, pensando em ligar para a posada que vocês iriam passar os 4 dias no Rio de Janeiro." E quando ela relatou para o João que já tinham se passado 2 dias, ninguém entendeu mais nada. Ela disse que, inclusive, abortaram a viagem até o Rio de Janeiro, voltaram para São Paulo, visitaram o médico, sobretudo o João, que estava com aquelas picadas. Ela disse que até passaram por uma espécie de preconceito. O médico que atendeu o marido dela insinuou que talvez ele estivesse usando droga, algo do tipo, que se picou toda ali, e esse era um dos motivos pelos quais eles não lembravam de nada. Contaram para a família, algumas pessoas fizeram piadas, né, mas eles preferiram não aprofundar muito o assunto, perderam a lua de mel. E quando começou a se passar mais ou menos um tempo de 3 ou 4 anos, ela disse que, inclusive, já tinha tido a sua primeira filha, que na época estava com 2 anos. Ela começou a ter flashes de memórias daquele dia. Ela lembra que estava em um local, como se fosse um centro cirúrgico, e escutava vozes e sentia uma sensação muito ruim de pessoas mexendo nela com aparelhos, sobretudo nas partes íntimas, mas de uma maneira muito bruta. E ela lembra que ela chorava e pedia para pararem, mas aí diz que injetavam uma espécie de uma seringa aqui na mandíbula dela e ela apagava. Depois ela acordava de novo com uma sensação como se ela estivesse voltando. Para quem já tomou anestesia sabe como é que é isso. Quando você volta meio uou, né? Vendo tudo grande, tudo pequeno, e ela só via silhuetas de pessoas com um pouco mais de 1,5 metro passar do lado dela. E essas revelações, esses flashes de memórias, eles começaram a ficar mais reveladores a partir do ano mais ou menos de 1986, 1987. Foi quando ela diz que leu numa revista, na época ela disse que era a revista Cláudia, que circulava muito, era uma revista de variedades, algo sobre ufologia. E procurou um ufólogo da época e justamente relatou a história tanto dela quanto do marido. O marido disse que até hoje não lembra de absolutamente nada mais do que aconteceu, né? E ele explicou para ela o que eventualmente pudesse ter acontecido, né? Eles passaram, talvez, por um processo de abdução. Porém, ela disse que não procurou levar isso adiante, mas passou a se interessar muito mais pelo tema.
Ela disse que, por exemplo, adora o caso Varginha, que ela acha super intrigante, acompanha aqui o nosso canal quando nós temos fatos interligados a essa questão, de outras pessoas que trazem esse conteúdo de ufologia também. E eu, por outro lado, agradeço a confiança da Neuza de ter nos enviado esse relato, muito curioso e que aconteceu, como eu disse para vocês, lá no início da década de 80. É no mínimo sinistro, a exemplo dos outros que nós trouxemos nas últimas semanas. Quanto mais, meus amigos, eu vou deixando a dica de outros vídeos que estão aqui bem ao meu lado, para que vocês continuem ligados aqui no nosso quadro Vídeo Mistério e os demais temas que nós temos também aqui no canal. E por hora, eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até breve.